todos e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos entrar no mundo potencialmente caríssimo do áudio e vídeo de ponta. Mas, para te recompensar, você vai finalmente entender com clareza o que os dois termos mais importantes atualmente para o seu centro de entretenimento caseiro significam: o Dolby Atmos e o Dolby Vision. Quer saber o que eles são, como aproveitar e os aplicar na sua casa? Então, se liga no vídeo de hoje. Aviso importantíssimo: não é possível experienciar nem o Dolby Vision e nem o Dolby Atmos através do YouTube. Por mais que existam milhares de vídeos dizendo que são compatíveis e que são até mesmo demonstrações dessas tecnologias, não, eles não são. E agora sim, vamos para o nosso assunto em pauta. Antes de entender o que é o Dolby Vision, precisamos entender o que é o HDR. HDR, que em inglês é a sigla para High Dynamic Range, ou alto alcance dinâmico. Mas alcance dinâmico do quê? Bom, de exposição. Exposição em termos de imagem significa o quão claro ou escuro você consegue ver ao mesmo tempo. Por exemplo, imagina que você está usando seu notebook lá no seu quarto, no escuro, com a tela no brilho super alto, e de repente alguém chega bem na sua frente. Com certeza você terá uma grande dificuldade em enxergar os detalhes dessa pessoa, já que tem uma luz em primeiro plano fortíssima e essa pessoa está no seu segundo plano no escuro. Quando você tem esse limite de conseguir enxergar uma coisa escura com uma clara bem na sua cara, é quando você atingiu o limite de alcance dinâmico da sua visão. O mesmo acontece, por exemplo, nas suas fotos. Se você tirar uma foto da sua TV, vai perceber que a TV vai ficar bem visível, mas todo o entorno dela vai ficar um pouco mais escuro. Isso devido a uma limitação de alcance dinâmico da câmera do seu celular. Quanto melhor o celular, menor será a diferença entre os pontos mais claros e escuros da imagem. E esses alcances dinâmicos também afetam as cores e o contraste da imagem. E quanto melhor o contraste da imagem, mais detalhes e assim por diante. E claro que essa tecnologia chegou às TVs apenas chamada de HDR. O HDR tradicional nas TVs consiste apenas em um valor para cada episódio ou filme, que diz para a TV qual é o valor máximo e mínimo de luminosidade. Basicamente, o quão escuro ou claro é o filme ou o episódio da série em questão. E tudo bem, é muito melhor do que o que a gente tinha antes. Porém, a Dolby, que é uma empresa pioneira de som e tecnologia, desenvolveu um formato de HDR chamado Dolby Vision. A diferença do tradicional é que ele é um sistema de HDR dinâmico. Isso quer dizer que os valores para os pontos mais claros e escuros variam por cena e não por filme, o que obviamente melhora infinitamente a experiência de consumir qualquer conteúdo, em especial filmes e séries que contam com grande variedade de cenas e cenários. A Samsung é uma empresa que por algum motivo não é fã, diferente da LG, que conta com a tecnologia mesmo em suas TVs já mais baratas e de entrada. Já em TVs da Samsung, o recurso é praticamente inexistente. Mas não é um grande problema por si só, pois existem outros formatos de HDR dinâmico, o chamado HDR10 Plus, que é assim, digamos, o genérico. E as suas TVs, as da Samsung, suportam este formato, mas que não é amplamente adotado pelos estúdios de cinema, ou conta com conteúdos que são facilmente encontrados para consumo. Além destes dois formatos, existem mais alguns formatos de HDR de código aberto que não contam com o custo de licenciamento, diferente do Dolby Vision, que a fabricante da TV é obrigada a pagar uma pequena taxa para a Dolby. Claro que o Dolby Vision, assim como outros formatos de HDR, tem desempenho variável de acordo com a TV que você está assistindo. Por exemplo, TVs de tecnologia OLED contam com o melhor desempenho para estas tecnologias, já que são capazes de alcançar contraste infinito e a escuridão total em seus pixels de forma individual, embora tenha uma certa limitação no brilho ou nos picos de iluminação para as áreas mais claras. E agora vamos para o Dolby Atmos. E antes disso é preciso entender algumas coisas e derrubar alguns mitos sobre tecnologias de som.
Muita gente, por exemplo, acha que não existe som espacial real em fones. E existe. Da mesma forma que existe o efeito de imagem 3D, mesmo que você esteja olhando apenas para duas imagens 2D. Assim como o efeito 3D para imagens, que pode ser fingido ou atingido por uma simples equação matemática que calcula a diferença da distância de um objeto em relação a cada um dos nossos olhos, o mesmo vale para o som. A espacialidade tridimensional de um som pode ser calculada pela diferença de volume e do tempo com o qual ela atinge os nossos ouvidos. A primeira versão do Dolby Atmos, de certa forma, foi o som Surround, que depois evoluiu para o som de 5.1 canais, depois o de 7.1 e por aí foi. Para simplificar a nossa explicação, vamos focar no 5.1, que também é um formato mais conhecido pela galera. A parte técnica do Dolby Atmos na prática é que ele funciona até mesmo em uma TV sem nenhum aparelho de som adicional. Claro que o efeito vai ser praticamente inexistente, mas ele funciona. Pois na verdade o Dolby Atmos é apenas um codec ou formato de áudio, assim como o Dolby Vision é apenas um codec ou formato de HDR, só que para imagens. E o que o Dolby Atmos faz, além dos outros formatos de sons já existentes, basicamente é que ele simplesmente passa a ignorar os canais da forma tradicional. Exemplo, no som 5.1, que são, aliás, 5 canais de som, os sons podem ser executados em cada uma das caixas. Legal! Mas com o Atmos, os sons não são baseados por canais, e sim na sua posição na cena. Isso é mais importante para quem está fazendo a mixagem do som na produção do que para quem ouve. Mas o resultado final é que, por exemplo, um objeto se movendo na sua direção pode ser tocado ou reproduzido em diversos canais ou caixinhas ao mesmo tempo, de uma só vez em volumes diferentes enquanto ele se move na sua direção, de forma natural, o que te envolve, é claro, muito mais na cena em questão. Mas não é só isso. Home theaters ou soundbars compatíveis com Dolby Atmos trazem ao menos 2 canais a mais que vão além do 5.1. Elas têm mais um número. Por exemplo, o meu setup aqui em casa tem um total de 11.1.4 canais. Isso quer dizer que eu tenho um total de 11 alto-falantes ou canais com um subwoofer, e 4 dessas 11 caixas são canais que são apontados para o teto ou que vêm do teto para criar o diferencial maior e principal do Dolby Atmos, o canal de altura. Além dos sons que vêm de todos os lados, temos também sons que se refletem ou que vêm naturalmente de cima do teto. Esses efeitos são especialmente notados quando tem um helicóptero na cena subindo ou sobrevoando alguma coisa, ou, por exemplo, num filme de terror, como em Um Lugar Silencioso, que é simplesmente espetacular em Dolby Atmos, quando os monstros andam por cima dos personagens no andar superior. Outro filme sensacional para testar o Dolby Atmos é Jogador Número 1. Mas, voltando aos aspectos mais técnicos, Taylor, se eu preciso de um soundbar ou home theater, com tudo isso de canal e caixas e tudo mais, como que pode existir Dolby Atmos nos fones? Bom, vamos lá. Assim como a sua TV pode reproduzir sons Dolby Atmos com os seus altos-falantes absurdamente ridículos e fracos, qualquer fone também pode fazer o mesmo. Pois lembre-se que nesses casos, tudo não passa de um simples cálculo matemático. Mas é claro que alguns fones vão fazer isso melhor do que outros. Um fone barato e sem qualidade não vai dar nenhum efeito. Até hoje, o melhor fone com suporte ao Dolby Atmos de todos que eu já usei é o AirPod Max da Apple. Afinal, todo o ecossistema da Apple suportam nativamente tanto o Dolby Vision como o Dolby Atmos. Logo, os iPhones, as músicas do Apple Music, as séries do Apple TV Plus e todo o aparelho Apple TV, que você pode conferir inclusive o review bem aqui neste canal, clicando na anotação, são 100% optimizados para curtir o melhor dessas tecnologias. Inclusive, se você quer ter o melhor de som e imagem, compre um Apple TV. O aparelho é o único lugar onde você pode comprar, alugar e reproduzir imagens e sons em Dolby Vision e Dolby Atmos sem maiores dores de cabeça. E antes que você me pergunte, sim,
Assim como existem concorrentes do Dolby Vision, existe também o DTS-X, que é o concorrente do Dolby Atmos, mas, novamente, ele não tem muito suporte no mercado. Vale agora a pena lembrar que os consoles atuais, como o Xbox Series S e X, e mais recentemente o PlayStation 5, também ganharam suporte ao Dolby Atmos para jogos e, no caso do Xbox, também para filmes em disco de Blu-ray 4K. E é claro, também é importante lembrar que os jogos precisam ser devidamente optimizados para esses codecs. Em termos de Dolby Vision, apenas o Xbox Series S e Series X são capazes de reproduzir o codec hoje, mas isso pode mudar no futuro no caso do PlayStation 5. Até cansei de tanto falar. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas espero ter ajudado a simplificar o assunto e te ajudar a entender um pouquinho mais do que são essas tecnologias. Obrigado, como sempre, por terem ficado até o final do vídeo, espero que tenham curtido. E é importante lembrar que este canal não é apenas sobre áudio, vídeo, tecnologias, mas é também sobre games, card games, cinema, séries, parques temáticos e muito mais. Então já se inscreve para não perder absolutamente nenhuma novidade nesse canal. Eu sou o Taylor e, como sempre, você já sabe, se liga no canal.